sonho de Santo Tomás de Aquino era ser um monge dominicano, que era da classe dos mendicantes, como os franciscanos. Seu pai, porém, tinha outros planos para ele. Queria que ele fosse beneditino para poder ocupar uma posição de destaque na sociedade, talvez seja o abade dali daquela cidade. Como ele não mudara de ideia, então raptaram ele e trouxeram para o castelo de Roca Seca, que é o castelo da família. E o mantiveram num cárcere, lá numa cela, durante quase um ano, e vendo que ele não mudara de ideia, então seus irmãos amarraram ele lá dentro da cela e largaram uma prostituta lá dentro para que ele mudasse de ideia, já que ele não queria ser então beneditino, que fosse um simples pai de família como eles. Ele não teve dúvidas, ele se desamarrou, pegou um tição que tinha ali na lareira e partiu para cima dessa prostituta. Ela fez um gritedo, soltaram ela, ela se converteu por causa da pureza dele. Ele desenhou uma cruz na parede e 2 anjos então vieram e cingiram ele. É isso que Jesus nos pede nesse dia de hoje, a questão da vigilância. No Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículos de 35 e seguinte, Jesus vai nos alertar para o estado de vigilância que nós temos que ter constantemente. E aqui vai dizer: estejam cingidos os vossos rins e acesas as vossas lâmpadas. Fazei como os homens que esperam o seu Senhor quando volta das bodas, para que quando vier bater a porta, logo abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor achar vigiando. Quando vier, na verdade vos digo, que se cingirá e os fará pôr à mesa, e passando por entre eles os servirá. Se vier na segunda vigília ou na terceira vigília, assim os encontrar, bem-aventurados aqueles servos. Olha, aqui Jesus está falando da necessidade de estarmos sempre atentos, sempre vigilantes. E aqui existe um método aqui. Primeiro, Jesus vai dizer que é necessário estar nossos rins cingidos. O que significa os rins cingidos? Naquela época eles usavam aquelas túnicas, então era preciso que se amarrasse uma corda entre os rins, na altura da cintura, para quê? Para que a túnica ficasse para cima, então ela não atrapalhasse o caminhar deles. Então estar cingido significa estar de prontidão para o serviço. À noite, quando eles iam dormir, eles soltavam aquele símbolo então e ficavam mais confortáveis. Interessante que aqui Jesus põe a seguinte ordem: primeiro estar cingido, pronto para a ação, e depois então que venha a contemplação, porque vai dizer assim: esteja cingidos os vossos rins, isso é, estar sempre inclinados para as boas obras, e acesas as vossas lâmpadas, para assim iluminar através da contemplação. Nós temos que estar sempre prontos. De nada adianta só ter uma vida contemplativa se nós não estivermos dispostos a enfrentar, tipo, combater de frente as tentações que nos vêm no dia a dia. E aqui, esse cingir os rins tem muito a ver com o pecado contra a castidade. Contra a castidade. Porque é como diz aquele ditado: a alma vazia é a oficina do diabo. E a gente sabe disso. Quando a gente tem um dia corrido, que trabalha o dia inteiro, que a gente está num dia de oração, está num retiro, servindo, a gente sabe que ali a gente não é tentado. Por quê? Porque nós estamos vigilantes. Mas o inimigo vai querer nos atacar naquele momento que nós estamos mais tranquilos, que nós estamos que já diminuiu a correria do dia a dia. É naquele momento. Naquele momento que a gente pega o celular para ver as redes sociais e acaba deslizando ali para aquelas imagens, é ali que nós temos que estar atentos, vigilantes, porque é essa eterna vigilância que nós temos que ter. Nós temos que pedir para Deus que nos dê essa eterna vigilância. É como aquele servo que estava vigiando, Ele tem que estar pronto para a hora que voltar ao seu Senhor, ele tem que estar pronto, estar na hora. E aqui vai dizer também que se o Senhor vier na segunda vigília ou na terceira vigília. O que significa segunda, terceira vigília? A primeira vigília seria a vigília da infância, não está incluída aqui. Porque a igreja também nos afirma que até os 7 anos de idade, que seria a idade da razão, digamos assim, a pessoa não é cobrada pelos pecados.
Mas a partir dos 7 anos, então entra a idade da adolescência e da juventude, que seria a segunda vigília. E depois vem a vigília, a terceira vigília, que é da velhice. Então, a partir do momento que nós tivermos a razão, que nós entendermos o que é o pecado, nós temos que estar vigilantes sempre, sempre vigilante. Porque se voltar o pai de família, né, se ele voltar, que ele foi para as bodas, significa aqui que Jesus ressuscitou e subiu aos céus lá com os anjos. Né? Mas no momento que ele voltar, ou no momento que nós formos até ele pela morte, pela separação do nosso corpo da nossa alma, nós temos que estar prontos, nós temos que estar atentos, vigilantes, porque nós não sabemos a hora, nós não sabemos o dia. Quando a gente menos espera que vai acontecer. As Sagradas Escrituras nos atestam nisso. Né? Então, assim como Santo Tomás de Aquino, nós temos que pedir, em qualquer estado de vida que nós tivermos, seja celibatário, seja um pai de família, digamos assim, um matrimônio, seja vida religiosa, seja na viuvez, em qualquer estado de vida, nós temos que estar vigilantes, porque a todo tempo o inimigo vai tentar nos derrubar, a todo momento. Veja, se fosse pecado dar uma martelada no dedo, ninguém pecaria. Não é verdade? É a atração para aquele desejo fora de ordem, fora de lugar, é que nos faz pecar. Vigie.